Nesse vídeo nós vamos discutir aqui como é que a gente encontra as expressões booleanas dado um problema qualquer, e nesse caso eu estou considerando aqui que o problema qualquer ele é representado pela tabela verdade do problema, né? Então nosso objetivo é desenvolver um método para obter a expressão booleana para qualquer função lógica, né, desde que eu tenha a sua tabela verdade. E o primeiro método que a gente vai ver aqui é o emprego de mintermos, né? Então, o que seria esses mintermos? Um mintermo seria uma função cuja tabela verdade tem apenas um único 1 e composta por apenas um termo obtido pelo i sucessivo entre todas as variáveis do problema, invertidas ou não, certo? Então, o que significa isso aqui? Então, se eu tiver um problema com 3 variáveis, por exemplo, o i entre todas as variáveis são todos esses casos aqui. Então, eu estou chamando os mintermos desse M0, M1 até o M7. E aqui eu tenho todos os casos em que as variáveis aparecem invertidas ou não, né? Então, nessa aqui todas estão invertidas, nessa aqui apenas o C não está invertido, e assim sucessivamente até o M7 aqui em que todos estão não invertidos, né? Então, essas funções, a gente vai ver logo a seguir, todas elas têm uma tabela verdade que tem apenas um único 1. E qual é a utilidade desses mintermos, né? Esses termos que empregam apenas o i de todas as variáveis? É que eu consigo fazer qualquer função lógica fazendo ou entre mintermos. E que mintermos são esses? São os mintermos que correspondem aos uns que essa minha função tem na sua tabela. Então, como é que seriam então as tabelas dos mintermos? Então, por exemplo, o mintermo 7, que é o i, né, seria uma espécie de i puro. Ele é o i entre a, b e c, e a gente sabe que isso aqui só vai dar 1 quando os três forem 1, não é isso? Então, os três são 1, dá 1. Qualquer outro caso, o mintermo 7 daria 0. E a gente vê que o efeito de a gente colocar algumas inversões nos mintermos é modificar o momento em que a gente vai ter como resultado 1, certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui o M2, que a gente tem A barra, B, C barra. Para que o I dê 1, é necessário que a barra seja 1, ou seja, A seja 0, B seja 1 e C barra seja 0, ou seja, que o C seja, que o C barra seja 1, ou seja, que o C seja 0. Então, isso vai acontecer quando A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0. Então, a gente vê aqui que no mintermo 2, o caso 0, 1, 0 é o único caso em que a gente tem o resultado 1. Então, a gente tem aqui todas as possibilidades de 1 para todas as linhas de uma possível tabela verdade. Se eu pegar algumas tabelas verdades aqui quaisquer, de uma função f, g aqui, por exemplo, então a gente vê que a função f, ela resulta em 1 na sua linha de número 1, vamos dizer assim, né? Então, a gente numerou as linhas aqui para poder numerar os mintermos, né? Então, essa aqui é a linha 0, linha 1, linha 2 até a linha 7, né? E essa numeração da linha corresponde exatamente à leitura em decimal do número binário, que seria equivalente ao número que tem como bits A, B e C. Então, a gente vê aqui que a função f tem 1 na linha 1, na linha 2, na linha 3 e na linha 7. Então, para eu formar a expressão de f, basta eu fazer o ou entre o mintermo 1, mintermo 2, mintermo 3 e mintermo 7, que são exatamente os que correspondem aos uns, certo? Porque se eu fizer o ou, eu sei que o mintermo 7 dá 1 nesse caso. O mintermo 3 dá 1 apenas nesse caso, o 2 nesse e o 1 nesse. Então, quando eu fizer o ou, quando um deles for 1, a função vai resultar em 1. Então, esse ou aqui vai resultar nessa função aqui, né? Então, eu apenas fiz a substituição aqui e a gente tem aqui a expressão booleana para o f. Então, o mintermo 1 é A barra B barra C,
min termo 2 é a barra BC barra, min termo 3 a barra BC e o min termo 7 é o ABC. Né? Fica claro aqui que uma desvantagem evidente nesse método do min termo é que para cada um a gente tem um min termo. Então as expressões elas tendem a ficar grandes. Então até de certa forma visível que essa expressão aqui ela está sujeita a algumas simplificações algébricas. Né? Então ela dá uma expressão para a gente, mas não é mais simples. Né? Para o G aqui apenas como exemplo, né? O G nesse caso ele tem na linha 0, na linha 3 e na linha 6. Então o G vai ser composto por esses três min termos, o min termo 0, 3 e 6. E ele pode ser escrito como a barra B barra C barra, a barra BC, AB C barra. Né? Existe uma segunda forma de fazer uma expressão que seria o que a gente chama de max termos. E o que é o max termo? É uma função cuja tabela verdade apresenta um único zero, né? E composta por apenas um termo obtido pelo ou sucessivo entre todas as variáveis do problema, invertidas ou não. Né? Ou seja, a gente observa que é exatamente a mesma definição do min termo, só que a gente está trocando aqui a função que a gente faz sucessivamente de i para ou. E aí os max termos, por exemplo, para as variáveis a, b e c, né, para três variáveis, seriam esses aqui, certo? Você pode até pausar o vídeo depois e dar uma analisada neles com calma. Mas você vai ver que esse min termo 0 é aquele que resulta em 0 apenas quando a gente tiver a, b e c igual a 0, 0, 0. Né? Que aí é o ou puro. Né? E a gente chama essa troca do i pelo ou de uma abordagem dual. Né? Então a abordagem do max termo é dual à abordagem do min termo. E se vocês observarem também os min termos formados aqui, vocês vão ver que dá para obter o max termo i fazendo o inverso do min termo i. Né? Ou seja, o min termo i ele resulta em apenas um caso. Então o max termo i ele resulta em 0 em apenas um caso, porque evidentemente ele é o inverso do min termo. Né? E como a gente está falando aqui em dual, em trocar i por ou, né? Eu consigo obter qualquer função lógica pelo i sucessivo entre max termos. Né? No caso do min termo, a gente obtinha uma função qualquer pelo ou sucessivo entre min termos, certo? Então, eu nem coloquei nenhum exemplo aqui sobre os max termos, porque fica bem claro aí, né? Tem alguns exercícios já para que a resposta seja dada por max termo. E se a gente fosse dizer uma sorte assim, de regra geral, né, quando eu estiver analisando uma tabela verdade em que ela tenha mais zeros do que 1, ficaria mais fácil eu obter a expressão pelos max termos. Aliás, se ela tem mais 0 do que 1, fica mais fácil obter pelo min termo, né? Ou seja, eu vou ter menos termos, porque eu tenho menos 1's. E se ela tiver mais 1's do que 0, fica mais fácil obter pelo max termo, porque eu teria menos termos, né? Porque eu tenho menos zeros. Então a ideia seria essa. E a última coisa que é importante dizer é que a gente está falando aqui em síntese em dois níveis. Né? O que significa isso? Significa que entre a entrada e a saída, a gente vai ter duas camadas de portas lógicas. Né? Então, quando eu pego uma expressão dessa natureza aqui, a gente vê que a primeira camada são vários i's. E eu conecto esses vários i's por um ou. Né? Nesse caso aqui, um ou que vai ter 4 entradas. Então, a gente tem dois níveis. Um nível em que a gente tem várias funções i, e um nível em que eu tenho apenas uma porta ou que conecta todos esses i's. E a gente chama isso de síntese em dois níveis. E existem outras metodologias de fazer a síntese, né? E essa, vamos dizer assim, é uma padronizada. Né? Os dois casos, tanto por min termo quanto por max termo, vai dar uma síntese por dois níveis. E se você tiver com dificuldade de entender essa noção aí de
síntese em 2 níveis, seria bom você pegar uma dessas funções lógicas aqui e desenhar um circuito lógico para ela, que você ia observar que daria um circuito com 2 níveis. Então era isso que a gente tinha para esse vídeo, até um próximo.